Olá pessoal, o tema de hoje vai ser sobre programa de treinamento e objetivo, você tem uma meta para chegar com o seu cavalo. Então tem várias pessoas que treinam um cavalo e não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem um horizonte para chegar. Então hoje eu quero mostrar para vocês um pouco dessa parte, o quanto é importante essa parte. Então tem pessoas que saem para galopar o cavalo, galopa, fica lá 2 horas galopando. E aí, para chegar na onde? Qual que é o objetivo? O que você está querendo do seu cavalo? Você galopando ele 2 horas, 15 minutos, 20 minutos, o que você está trabalhando ele? Então essas daí são as coisas, são as diferenças que faz para você, quando você tem um programa de treinamento ou você não tem um programa de treinamento, se você coloca seu cavalo para espinar ele, depois que seu cavalo está trabalhado, o que você está procurando dele? Você quer que ele cruze a mão por frente, você quer que ele cruze a mão por trás, você quer que ele baixe a cabeça, você quer que ele ergue a cabeça? Como é que você vai querer que o seu cavalo fica? Como é que o posicionamento, como é que é o posicionamento que você quer que o seu cavalo fica? Então, isso daí é uma das importâncias também do seu treinamento, de você ter um programa de treinamento, as paradas do seu cavalo. Como é que você vai querer? Como é que você vai querer que o seu cavalo para? Você vai querer que o seu cavalo dê uma parada forte, uma parada fraca? Como é que é a pista? Sua pista é uma pista mais pesada, é uma pista mais leve. Seu cavalo vai ser um cavalo de esbarro curto e forte, fundo, ou vai ser um esbarro comprido de equilíbrio. Então, todas essas coisas faz a diferença do seu cavalo, de você ter um programa de treinamento com o seu cavalo e você conseguir fazer um desempenho com ele. Então, toda vez que chega um cavalo aqui em casa, quando ele chega aqui em casa, ele já está meio predestinado a uma competição, ou seja, de apartação, run short, work cow horse. Então, ele vai chegar, às vezes chega um cavalo chuco, a gente vai começar a montar ele, doma ele, e depois vamos ver a aptidão dele. Ou às vezes chega um cavalo domado, a gente vai fazer um check-up nele, e depois ver o que ele está precisando, e para tocar ele para frente, para colocar ele no meu programa de treinamento. Então essas são umas coisas bastante importantes que você precisa dar um pouquinho mais de importância para conseguir levar seu cavalo para frente. Essas são as pequenas coisas que você tem que colocar em prática, em mão. Então, como é que seu cavalo está? Às vezes chega cavalo aqui em casa, é um cavalo que ele nem está assim, ele está até meio bem trabalhado, ele não está assim um cavalo muito ruim, mas por ele não ter um programa de treinamento, ele não teve um programa de treinamento anterior, ele está tudo muito aleatório. Às vezes ele até dá uma espinada boa, às vezes ele dá uma parada mais ou menos e ergue a cabeça. São coisas pequenas que faz muita diferença depois. A hora que você junta tudo, eles não conseguem assimilar, porque eles não foi trabalhado, não teve uma sequência, não teve um programa de treinamento para poder seguir. Então ficou tudo meio bagunçado na cabeça dele. Então o cavalo é um atleta e assim, como fosse uma criança, você tem que ensinar tudo o beabá certinho, começar tudo certinho e vai montando na cabeça dele esse aprendizado. Então, para isso você vai ter que ter um programa bem montado, um programa de treinamento bem montado, para você ter um sucesso e alcançar seu cavalo o máximo do potencial dele. Então, essas coisas vão fazer a diferença. E aí você vai ter que ter um objetivo também. O que você vai querer desse cavalo? Você vai querer que ele seja um grande campeão lá na frente? Você vai querer que ele seja um cavalo mediano? Então, para você ser um campeão, para você ter um cavalo campeão lá na frente, você vai ter que começar a trabalhar ele hoje, mas tudo bem devagarzinho, com o aprendizado deles, eles aprendem muito pouquinho por dia. Então, com esse programa de treinamento, com o meu programa de treinamento, você vai ter uma sequência, que todo dia ele vai aprender um pouquinho, e aí você vai ter um objetivo, vai ter um horizonte lá na frente, que aí você vai conseguir alcançar o potencial dele. Toda vez que chega um cavalo aqui,
além dele ter uma prova predestinada, ele já tem uma data predestinada para ele fazer a prova. Então, eu já sei a prova que ele vai fazer e eu já sei quando ele vai estrear também. Então, assim, em cima disso, a gente vai trabalhando ele. Ou trabalha ele um pouco mais devagar, ou trabalha ele um ritmo um pouquinho mais forte. Aí vai depender um pouco da idade dele também, que se ele for novo, aí vai ter que ser um treinamento um pouquinho mais devagar. Se for um cavalo mais velho, ele vai aguentar um pouquinho mais de pressão, o corpo dele aguenta um pouquinho mais de uma carga, um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais forçada, por ele já ser adulto. Então, tudo isso vai fazer muita diferença no seu cavalo, no seu programa de treinamento. Então essas coisas fazem muita diferença. Você tem que ter um horizonte lá na frente, você tem que ter uma meta, você vai ter que ter um programa de treinamento. Se você não tem um programa de treinamento, quando você vai galopar um cavalo seu, você vai galopar ele, se você galopa ele muito, você pega ele para galopar, você está galopando ele, você galopa ele demais, aí seu cavalo fica ele vai ficar meio fadigado, ele vai começar a ficar mais irritado, se irrita seu cavalo, e cada vez ele vai ficando mais irritado, ele vai começar a trabalhar outros exercícios, ele vai começar a bater mão, ele vai começar a dar problema de tendinite, vai ter vários problemas, só porque você galopou ele demais. Então, você vê a gravidade do problema. E aí quando você galopa ele de menos, ele vai estar brincando demais, ele vai começando a pular, ele não vai estar focado também. Então, tanto você galopar ele demais como você galopar ele de menos, os dois são muito prejudicial. Então, eu quero ensinar para você como dosar essas coisas. O quanto você vai galopar, o porquê que você galopa, o que eu quero do cavalo quando eu estou galopando ele. Então tem cavalos, se o cavalo seu é um pouco mais quente, eu vou galopar um pouquinho mais. Se o cavalo é um pouco mais calmo, eu vou galopar um pouco menos, para cansar menos. Aí se ele for mais ligeiro, ele galopa um pouco mais, cansa um pouco mais, mas não é cansar, deixar ele morto, cansado. Ou não é galopar tão pouquinho, dar uma voltinha. Então você vai ter que, quero ensinar você a sentir seu cavalo, para você conseguir ter um desempenho com ele. Então todas essas coisas vai fazer muita diferença no treinamento do seu cavalo. E depois no flexionamento, o que eu quero de cada flexionamento, o que eu procuro no flexionamento, que posição que ele vai ter que ficar, que posição que você vai soltar ele. Então todas essas coisinhas pequenininhas vai fazer muita diferença. Onde é que você vai pegar ele, o quanto você vai pegar, que hora que você vai soltar, qual é o limite dele. Se você pega ele demais, ele vai ficar bravo. Se você pega ele de menos, ele não vai fazer. Então são coisinhas pequenininhas que vai fazer muita diferença no seu treinamento. Os rollback, como é que você vai fazer um rollback perfeito? Se você vai sentar ele demais, sentar ele de menos, o quanto você vai trazer o nariz dele. Então todas essas coisas vai fazer muita diferença também. Quando a gente vai colocar ele na bandeira, que distância você vai da bandeira. Se o seu cavalo tem medo da bandeira, o que você vai fazer? Você vai empurrar ele? Você vai jogar ele, fazer ele na marra? Não, você não vai fazer ele na marra. Você vai trabalhando ele, você trabalha um pouco mais longe, um pouquinho mais perto. Então vai depender muito de cavalo para cavalo, o comportamento deles e o jeito que você vai treinar. Então essas são as diferenças, do programa de treinamento. E aí também as paradas dele. Quando você vai querer fazer uma parada nele, assim, a maioria das pessoas acha que para parar o cavalo vai ter que puxar ele. Você não vai ter que puxar o seu cavalo, você vai ter que ensinar ele devagar. Você vai ter que mostrar para ele o quanto ele vai parar. Aí sua pista é pesada, ele não vai parar 10 metros. Então eu fui lá na casa de um treinador e eu vi o cavalo dele, parou lá 10 metros, 15 metros. Só que a pista dele estava numa condições, né, uma pista mais rala, às vezes ele estava com a ferradura adequada, então ele vai parar 10 metros, aí ele coloca ele numa pista de 15, 20 centímetros, ele não vai parar mais os 10 metros. Então às vezes seu cavalo está parando 1 metro, 1,5 metros, numa pista de 20 centímetros, ele numa pista de 6, 7 centímetros, ele parava mais do que os 10 metros do outro cavalo, ele faz muito mais força. Então essas coisas fazem muita diferença. Como é que você vai, que ferradura que você vai usar, ou para que você quer, qual que vai ser
o objetivo seu com o seu cavalo. Então todas essas coisinhas faz muita diferença. Então para o seu cavalo dar uma parada boa, vai depender muito da quantidade de areia, quantos centímetros de areia ele tem. Se for uma pistinha ralinha de 8, 10 centímetros de areia, seu cavalo vai ser muito parador. E se ele tiver uma ferradura de esbarro, ele vai parar muito mais ainda. Se você tem uma pista de 20 centímetros de areia, ele vai parar um pouco menos, só que ele vai fazer muito mais força. O cavalo que para comprido numa pista rala, numa pista com pouca areia, ele não faz força, ele tem equilíbrio, são coisas diferentes. Ele vai bater, se arrumar e vai se equilibrar, ele vai sair andando. Um cavalo numa pista pesada, esse mesmo cavalo que parou 16 metros, 10, 15, 16 metros numa pista de 8 centímetros de areia, se ele pegar uma pista de 20 centímetros, ele vai bater, ele vai fazer igual um canguruzinho, tchuc, 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 e ele não vai parar, porque ele está acostumado a bater, equilibrar e andar e ir embora. E diferente do cavalo que já está acostumado numa pista mais funda, pegar um cavalo de laço, uma outra modalidade, que eles aprenderam a fazer força, que sempre trabalham na pista pesada, eles fazer força, então aí ele vai conseguir parar em todas as pistas. Porém, na pista muito ralinha, você vai ter que tomar um pouco cuidado, porque nas primeiras vezes que ele for bater nela, ele vai bater muito forte, é capaz até que ele cair sentado, porque ele não está acostumado nessa areia, nessa pista tão rala. Ele está acostumado a bater e fazer força, e depois que ele bater e deslizar rápido demais, ele vai desequilibrar. E o do outro cavalo é a mesma coisa. Ele é acostumado na pistinha levinha, é pista de equilíbrio. A hora que ele bater na pista pesada, ele não vai fazer força, ele vai se posicionar, e aí o pé dele vai entrar na areia, e aí ele vai debruçar. Então são coisas, pequenas diferenças, que faz grande diferença no todo depois. Então pessoal, essa é a diferença de ter um programa de treinamento. Eu tenho aqui o meu programa de treinamento, onde eu mostro desde o começo, quando chega um potrinho novo, que a gente monta de cabresto neles. Com 3 dias a gente já começa a montar, colocar a sela. Eu monto já no primeiro dia, com 3 dias a gente já coloca a sela. Normalmente com uma semana ele já está selado, com cabresto, já começa a dar os primeiros passos para trás, já começa a flexionar devagarzinho. E também o que eu uso, que tipo de equipamento que eu uso nos potrinhos, que nos primeiros dias a gente monta de cabresto, depois eu passo ele para um side puzinho, com um bridão, e depois eu passo ele para um bridão, isso adaptando ele bem devagarzinho. E também tem a potrada, o que eu uso de ferramenta nos cavalos intermediários, como é que eu faço para mudar eles de freio, frenar eles, que tipo de freio que eu uso, os cavalos mais velhos, os cavalos mais novos, os cavalos de prova, que tipo de freio que eu uso nas provas. E também vai ter todo o posicionamento, que posicionamento que eu uso na sela, para que eu uso os posicionamentos, como é que eu vou trabalhar na rédea, como é que eu sento na sela, como é que eu uso as pernas, né, no meu cavalo. Vai ser todo como é que eu trabalho o meu cavalo, quanto eu vou aquecer, que tipo de aquecimento que eu uso, que tipo de flexionamento, todos os flexionamentos, como é que eu levo meu cavalo na bandeira, como é que eu levo meu cavalo no boi, que fase que eu trabalho eles, quanto tempo eu trabalho. Vai ser uma coisa bem completa. Eu quero convidar você para a jornada do treinamento, onde vão ser do dia 3, 4 e 5 de maio, que eu quero te ensinar a melhorar suas técnicas e desenvolver seu cavalo. Vai ser totalmente online e gratuito. Faça sua inscrição. Espero você lá.